Vamos pegar o nosso boletim, meus irmãos, para nós fazermos o estudo desta manhã. Nós sabemos hoje que a secularização da igreja é um fato verídico. O que é secularização? Secularização são aquelas pessoas que pensam apenas na sua vida terrena, não pensa nas coisas de Deus. É uma pessoa que está secularizada, ela está diante de Deus. O seu interesse, a sua busca é apenas para as coisas do mundo. Secularização, se trouxermos para um sentido teológico, vai ter a conotação de mundo. E uma pessoa secularizada é uma pessoa que vive essa vida do mundo. Nós vemos isso muito forte na Europa, onde o cristianismo começou, onde tudo começou. Nós vemos que hoje as igrejas, as catedrais, nós na faculdade tínhamos colegas ingleses, e um deles disse que numa igreja, uma catedral próxima da sua casa, numa cidadezinha, funciona hoje uma boate. E não é só essa igreja, são tantas outras catedrais que estão hoje servindo de clube e de boate. Então a secularização deixou a Europa nessa situação. Outro assunto importante que nós precisamos observar sempre são os cristãos nominais. O que são cristãos nominais? Na sua família, na minha família, nós temos esses cristãos nominais. Chega o IBGE na casa e pergunta: qual a sua religião? Eu sou evangélico. Mas faz 20 anos que não vai à igreja nenhuma. Não ora, não lê a Bíblia. Que cristão é esse que não ora e não lê a Bíblia? É aquele cristão nominal. Ele tem nome de cristão, mas não é cristão. Passou pela igreja, foi abençoado na igreja, trabalhou na igreja, e hoje, onde ele está? Na minha família eu tenho dezenas deles assim. Eu creio que nas suas também tem. Aqueles que caminhavam bem e hoje estão, agora, nessa hora, onde poderiam estar na comunhão dos irmãos, pregando a palavra, cantando, tocando, conforme nós conhecemos tantos deles, e eles estão lá em casa, fazendo qualquer outra coisa, menos o trabalho do Senhor, menos a comunhão com os irmãos, menos estar na igreja de Cristo. Então é um assunto muito importante, mas por que acontece isso? Nós queremos ver nesse estudo de hoje alguma coisa, muito pouca coisa, mas tem muita coisa que envolve esses acontecimentos da secularização e dos cristãos nominais, que abandonam a igreja e abandonam e se esquecem também de Deus. Eu sei que Deus não se esquece deles jamais, mas eles se esquecem de Deus, se distanciam de Deus. E o futuro como será? A salvação? Não, mas não perde a salvação. Mas nós poderíamos viver aqui hoje, podemos viver aqui a vida de Cristo hoje se manifestando em nós. Por que não desfrutarmos, né? Por que abandonarmos e deixarmos essa tão grande bênção que é conforme nós cantamos aqui agora há pouco? Eu não sei por que Deus a mim se revelou. Eu tenho perguntado muito isso, esse hino fala muito comigo. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas eu não tinha a revelação de Deus. Deus não trabalhava, o Espírito Santo não trabalhava no meu coração. A minha vida era uma vida secular, com todos os outros interesses, menos de Deus. Mesmo indo na igreja, indo na escola dominical, sendo superintendente da escola dominical, mas Cristo não tinha sentido na minha vida. Que pena que quantos estão assim. Então, quando eu canto esse hino, não sei por que de Deus o amor se revelou. Por que Cristo me salvou, será? Por que será que Ele salvou a você, que Ele buscou a você? Será que Deus tinha uma obrigação de nos salvar, de nos buscar?
Eu creio que não. Porque a Bíblia diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem. Então Deus não tem a obrigação de nos salvar, mas graciosamente Ele fez. Não sei porquê. Vamos ler o texto do boletim, Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, entre cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Essa carta escrita aos Gálatas está dizendo por que vocês se desviaram de um caminho. Vocês começaram bem, começaram pela graça, e hoje vocês estão fazendo tantas coisas outras que não da graça. Vocês estão fazendo festas para agradar a Deus, vocês estão cumprindo rotinas de trabalho, tantas coisas. O que fascinou vocês? O que chamou vocês a atenção de vocês, Gálatas, para estarem distantes de Deus? Para estarem vivendo um outro evangelho do que não o evangelho de Cristo? O que fascinou os Gálatas? E nós trazemos para nós também esta pergunta. É normal encontrarmos crentes que caminham com leveza e segurança na fé, mas que de súbito sentem-se esgotados e fracos espiritualmente. Todavia, antes não haviam percebido em suas vidas nenhum fator que os levaram a esgotar-se. No entanto, subitamente, essas pessoas se cansam demais para prosseguir. Por que essas pessoas se cansam demais? Porque carregam fardos, porque querem obedecer à lei, saíram da graça, estão na lei. Nós vamos ver mais para frente. Vemos que hoje em dia há uma epidemia de crentes que abandonam a igreja. Não pode-se dizer que são somente aqueles que participam dos cultos especiais, na Páscoa, no Natal, no culto de Ano Novo, etc. Mas sim crentes exemplares, até obreiros na igreja, esforçados e dedicados, e que, de repente, não aparecem mais. A fé entrou em curto-circuito. Por que será esta epidemia que nós vemos? Se olharmos as estatísticas, nós vamos observar isso. A fé entrou em curto-circuito porque a fé não pode trabalhar junto com as obras. Ou é a fé, ou são as obras. Ou é a graça de Deus agindo na minha vida, na sua vida, ou é o meu esforço tentando realizar a obra de Deus. Que epidemia é essa que se espalha por toda a igreja nos últimos tempos? Muitas vezes ficamos estupefatos ao depararmos com acontecimentos assim. Não queremos acreditar. Até fingimos que nada está acontecendo. Não confrontamos o problema. Vemos crentes que abandonam a comunhão e muitas vezes sentem até uma antipatia da igreja. Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, a carta aos Gálatas continua dizendo: admira-me que tão depressa vocês deixaram este caminho e passaram para um outro evangelho. Qual é o evangelho que vocês estão praticando agora? Qual é a fé que vocês estão praticando? Qual é o caminho que vocês estão andando? Vamos ouvindo, meus irmãos, e pensando nos nossos familiares, nos nossos amigos, nas pessoas, e vocês verão que isso realmente está acontecendo. Pessoas caminhando bem. Hoje nós encontramos ele: irmão, você não está indo na igreja, não tem visto você? Não, eu estou lendo a Bíblia em casa, eu estou orando em casa. Bom, em casa é o lugar de orar e ler a Bíblia, sim. Mas a igreja é para a comunhão. Isso é prova de que ele já está fraco. Ele
não vigiou e deixou que alguma coisa entrasse na sua vida e atrapalhasse a sua caminhada. Alguma coisa atacou a essa pessoa e ele não percebeu. Quando sofremos pressão, se não estivermos conscientes do perigo, fica fácil perder de vista a graça de Deus. Podemos ser tomados pelo desânimo e cairmos na armadilha de tentar aurir forças de nós mesmos. Nesta hora, já estamos operando no vermelho, a caminho da bancarrota. Quando sofrermos pressão, quem que pode fazer, que pode pressionar, que pressiona? É Satanás. Satanás que começa a ver a sua vida e fala, não, hoje você não vai orar. Você vai fazer o seguinte, vai fazer hora extra na hora do almoço. À noite você tem que trabalhar um pouco mais, porque amanhã você precisa pagar uma conta e você tem que começar a trabalhar um pouco mais. E aí acontece o seguinte, a pessoa começa a se envolver. Realmente, eu preciso comprar. Você não vê o seu vizinho, ele pintou a casa, você não vai pintar a sua casa está feia. E ele começa a mostrar tantas coisas em nosso redor. Vai mostrando. E a pessoa começa, realmente, fica feio. Aí vem um amigo e fala, você não pintou a sua casa, você não cuidou, o que você fez? Então, você não comprou um carro novo, quanto tempo você tem esse carro? Será que é importante isso? Então a pressão vem, e essa pressão vem de Satanás, para que nós desanimemos e entremos nessa onda de ter e possuir. Precisamos vigiar. Uma argumentação muito pertinente de Jesus para pessoas que se sentem ultrajadas e desanimadas. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Precisamos estar alertas com as investidas de Satanás. Seu propósito é ardilosamente nos atacar e nos enfraquecer, a fim de nos fazer presas fáceis. Um sapo sendo fervido na água quente morre coachando. Nós sabemos que a temperatura do sapo, da rã, desses animais, ela tem uma oscilação muito grande. Não é igual a do homem, que é de 26 até 33, 36 graus, né? 37, 38 já começa a febre, 40 já começa a ter convulsões e morre, né? O sapo não, ele vai na temperatura bem abaixo de zero, porque o lago congela e ele continua vivo dentro do lago. Depois o lago esquenta, ele continua vivo dentro do lago. Então certa pessoa pegou uma vez, viu os sapos lá, esse sapo bonitinho, né? Será que sapo é bonitinho, não é, né? Aí pegou o sapo, levou para casa, botou numa vasilha, pegou também alguma coisa lá, alguns ramos lá, que ficavam por cima da água do lago, e ali colocou o sapo em cima, dentro daquela vasilha de metal, e falou, vou fazer um teste com esse sapo. Acendeu o fogo debaixo da vasilha e o sapo estava tranquilo, né? Tranquilo, nadando ali, falou, puxa vida, aqui o negócio está bom. Lá no brejo tem as cobras que me perseguem, né? Para me engolir. Aqui está tranquilo, estou sozinho. E o sapo bem alegrão ali na água. E a água foi fervendo. E o sapo, como a temperatura do corpo dele oscila, eu não vou dizer que quando o sapo viu ele estava morto, porque se ele morreu ele não vai ver. Mas dali a pouco o sapo estava morto. Por quê? Ele não teve essa iniciativa que nós precisamos de ter, de vigiar, né? De estar atentos às investidas de Satanás. É assim que ele faz, ele nos cozinha em banho-maria. Banho-maria é aquela vasilha que nós colocamos lá para manter quente, né? A temperatura do cafezinho, lá no sítio fazia muito isso. Então é isso que ele faz, ele nos coloca em banho-maria e vai cutucando. Cutuca de lá, cutuca de cá, mostra uma coisa, dá uma tentação, coloca um pensamento. E se nós não estivermos atentos, meus irmãos, nós vamos cair. Quando ver, nós estamos igual o sapo, cozidos e muito tranquilo e sossegado. A tentação é um método muito perigoso
que Satanás comumente utiliza para nos enganar e sugar toda a nossa vitalidade. A tentação nos cega, nos obscurece a nossa visão, faz com que enxergamos o pecado no prisma da satisfação pessoal e do prazer. Se olharmos na Bíblia esses textos de Samuel, nós vemos a história do rei Davi, com Betseba. O que aconteceu? Ele estava no alpendre, descansando, e Betseba era a esposa de Urias, um dos seus guerreiros, comandantes de guerra. E Urias estava no campo, vigiando lá o reinado. E ela veio então se banhar ali. E Davi olhou e achou interessante ela se banhando. E começou os pensamentos a rodar a cabeça dele. Ele tinha a esposa dele dentro de casa. Ele podia então virar as costas e sair. Mas ele começou a olhar e maquinar. Então falou para os criados: busca essa mulher e traga para mim. E acabou se relacionando sexualmente com ela. E disso aconteceu e nasceu um filho. E depois ele começou a tentar a consertar aquilo errado que ele fez. Chamou Urias para que ele viesse em casa. E depois achasse que por ele tivesse tido esse encontro com sua esposa e o filho nascesse mais para frente, ele ia achar que era filho dele, de Urias. Mas Urias, com aquele intento de obedecer, de trabalhar, ele acabou nem se deitando com a sua mulher. E voltou logo para o campo de batalha, onde o rei havia mandado que ele fosse na frente da batalha. Mas providencialmente para que ele fosse morto, e Davi então ficasse tranquilo. Bom, agora eu não vou ser ameaçado, porque eu tive filho com a esposa dele, ele vai querer me matar depois. Então Urias foi e morreu. Mas se nós lermos aqui esses textos, nós vamos ver que essa tentação que Davi não vigiou, aconteceu todo esse transtorno na vida dele. E depois, quando ele reconhece o pecado, ele chora, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Chorou amargamente, por quê? Não vigiou. Caiu na cilada. Nós precisamos estar atentos a isso. Para resistirmos à tentação, precisamos ter em mente que Satanás é um tentador por excelência. Usou tentar até Jesus. Mateus 4, de 1 a 3 diz: a seguir foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então nós podemos ter uma boa base. Jesus foi tentado por Satanás. Jesus era poderoso, é poderoso, mas era na época. O Deus encarnado fazia muitos milagres que nós hoje não podemos fazer, não temos essa capacidade, porque nós não obedecemos a palavra. Porque se obedecêssemos a palavra, tivéssemos condições de obedecer, né, Deus realmente trabalharia em nossas vidas, porque Ele disse que farão essas obras que eu faço e outras maiores ainda. Mas por nossa culpa nós não temos esse poder. E Satanás usou então a tentar Jesus. E Jesus respondeu: eu não vou fazer, eu posso fazer. Ele podia falar: eu vou fazer essas pedras transformar em pão, para ele ver que eu tenho poder. Mas Jesus não fez isso. Ele falou: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, que exemplo nós temos? Se você não sabe fazer isso, eu sei, eu vou provar que sei. Mas é uma cilada de Satanás, muitas vezes. E Jesus soube resistir isso. Então, Satanás é um tentador. Além de ter em mente que Satanás é um tentador, para resistirmos à tentação, precisamos ter consciência de que o mundo é um tentador. Além dessas considerações, para resistirmos à tentação, precisamos reconhecer que a carne é um tentador. A natureza terrena e o ego facilitam os maus instintos do coração,
induzindo o ser humano a pecar. Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Da onde saiu esta cobiça no coração do homem? Lá no Éden. Adão, que é o nosso pai carnal, nós herdamos dele essa natureza egoísta, essa natureza que coloca em nosso coração a cobiça, a vontade de possuir aquilo que nós não precisamos, aquilo que não tem necessidade, ou então possuir aquilo que o outro tem. Não nos contentamos com aquilo que Deus nos dá. O processo tentatório gera em nós um estado de fadiga física e mental. É um grande fardo para o crente carregar. Temos consciência disso? Da tentação? Quantas vezes somos tentados durante o dia? Quantos de nós temos consciência disso? Satanás é o tentador. O ego e a carne buscam o prazer. Assim entramos em um conflito interno, gerando no crente até uma depressão. Podemos, no entanto, pela graça, reverter esse estado de debilidade num resultado positivo. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria os passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Começa a abrir uma perspectiva de jeito para a nossa situação, de sermos tentados e cedermos à tentação. Deus diz que nós devemos nos submeter, não obedecer, mas nos submeter a Ele e obedecer a sua vontade, para que nós não caiamos na tentação, mas se cair, faz um benefício, tira benefício desta tentação. A escola de Deus, como que Deus trabalha conosco? Ele trabalha conosco nos ensinando. Como que nós vamos ensinar? Vamos aprender. Deus ensina na prática. A escola dele não é teórica, é prática. E as tentações vêm para que Ele nos mostre o caminho. E nós aprendamos este caminho, para que essa tentação, quando repetir, nós já temos sabido como fazer. Sempre pela graça, sempre por Ele, sempre por Cristo, sempre pela força dEle, nunca pela nossa força. A escola de Deus é prática. Qualquer coisa que induza ou provoque uma pessoa a pecar é uma tentação. Qualquer coisa que induza uma pessoa, que provoque a pessoa a pecar é uma tentação. Pecar é não crer. Pecar é não fazer aquelas coisas que glorificam a Deus. Não glorifica a Deus, é pecado. No entanto, a vigilância e a oração são armas poderosas colocadas a nosso dispor para enfrentarmos as tentações, que podem estar dentro de nós, algum desejo mau, alguma coisa ou pessoa no mundo. Dentro de nós, a natureza terrena que nós carregamos, ela foi acostumada a desobedecer, foi acostumada a pecar. E depois que Deus trabalha em nossas vidas, essa natureza vai sendo trabalhada dia a dia. Deus vai trabalhando em nós, a escola de Deus vai sendo aperfeiçoada na nossa vida. Então, nós podemos essa natureza ser transformada. Um dia será. O nosso homem velho morreu. As coisas do homem velho, do pecado, morreu, não existe mais. É o Adão. Mas aquela natureza humana, lá terrena, ainda mora em nós. Ainda resiste em nós. E nós precisamos estar vigilantes. Porque coisas que nós gostávamos muito de fazer, muitas vezes vêm à tona novamente. Porque é da natureza terrena. Precisamos vigiar.
Os cristãos precisam temer as tentações. Foi por isso que Jesus disse para estarmos vigilantes em oração. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não caís em tentação. Se negligenciarmos esta ordenança, estaremos mais perto da beira do abismo do que imaginamos. Precisamos passar o quanto mais longe possível das tentações. Um exemplo claro disso, uma turma de motoqueiros fazendo trilha na estrada, na zona rural. Sempre tem aquele que é mais corajoso, aquele que é mais cauteloso. E a chuva havia feito uma erosão grande. E eles começaram a passar. Nós passamos sempre aqui, vamos passar aqui. Não, vamos passar por cima porque aqui tem um buraco. Então começou a passar. Não, eu vou passar próximo. Aí começaram a apostar. Quem passa mais próximo do buraco? Daquela erosão que havia feito. Um falou, eu vou passar 1 metro. Olha, vai cair. Passou 1 metro, tranquilo, sem problema. O outro veio, não, se eu passo 1 metro, eu vou passar 50 centímetros. Aí veio e passou 50 centímetros do buraco. Passou sem problema. Aí começou a disputa, não, 50 centímetros, eu vou passar mais próximo. E começaram a brincar ali. Aí um falou, eu passo 20 centímetros do buraco. Olha, você vai cair. E o que aconteceu? Ele passou bem pertinho daquele buraco e caiu. Se machucou todo. Não é o meu caso não, viu, irmãos? Qualquer semelhança é mera coincidência, não foi o meu caso não. Mas a tentação é assim. Nós queremos, desafiar a tentação muitas vezes. Nós achamos que somos fortes, achamos que os nossos pensamentos são só pensamentos. Mas os pensamentos hoje, uma coisa que vem ao nosso pensamento hoje, nós podemos achar horrenda, horrível. Não posso pensar uma coisa dessa. Mas amanhã vem novamente no pensamento, parece que já não é tão ruim mais, e assim vai. Depois vem a 3ª vez, a 4ª vez, dali a pouco você vai, sabe que esse negócio é bom? Acho que é tranquilo. Até agora estou pensando, Deus não me castigou, não aconteceu nada. Eu acho que deu paz. Então vem os pensamentos e o diabo vai colocando no pensamento. E com o tempo esse pensamento já ficou tão normal, dali a pouco já está na prática. O pensamento passa para o coração e já está na prática. A tentação é como, se tiver algum vendedor de livro aqui, que me perdoe. É como um vendedor de livros. Ele chega na sua casa e fala assim, não, hoje eu não quero comprar o livro, ou não, eu não tenho dinheiro aqui, mas ele vai arrumar um argumento para você. Agora ele chega na sua porta, olha naquele olhinho mágico, e você então abre a porta e deixa naquele metalzinho. Aí ele chega ali, não, mas o livro aqui é bom, realmente os livros são bons, né? E, não, mas hoje eu não vou comprar, e resista ele antes dele chegar. Mas se você abrir a porta e conversar e ele conseguir colocar o pé para dentro da porta, um abraço. Você vai comprar o livro. Porque ele deixa um monte em cima da sua mesa, outro monte em cima da mesa, e você vai ter que comprar esse livro. Assim é a tentação. Ela vai chegando, e precisa vigiar. Daí o diabo vê que está próximo a você a pecar. Então ele chama todos os demônios e vem, não, agora aqui é tudo ou nada. Vem aqui, esse aqui caiu na armadilha. E é a hora que nós caímos em pecado. Precisamos vigiar, estarmos atentos. A W. Tozer diz, qualquer coisa que enfraqueça seu ódio pelo pecado pode ser imediatamente identificado como falso para com as Escrituras, o Salvador e sua própria alma. Agora, o que quer que torne a santidade mais atraente e o pecado mais intolerável pode ser aceito como genuíno. O pecado precisa ser sempre intolerável para nós. Muitas vezes o nosso pensamento não é pecado, mas ele se transformará em pecado. É uma tentação. O diabo usa alguns aspectos para nos atacar. A tática que ele frequentemente utiliza ou usa consiste em, primeiramente, nos enfraquecer espiritualmente, colocando empecilhos em nosso caminho.
incredulidade, desânimo, maus pensamentos e o ativismo. Incredulidade. A pregação é tão boa, mas hoje a pregação não foi boa. Existe pregação que não é boa? A palavra de Deus algum dia não vai ser boa? Muitas vezes, se eu não gostei da pregação, o problema pode estar em mim. Pode estar no meu coração que não está sendo receptivo naquele dia. Precisamos vigiar. A palavra de Deus sempre é a palavra de Deus. E a incredulidade, ela vai gerar o desânimo. E o desânimo deixa os seus pensamentos vulneráveis. O ativismo, outra coisa muito que ataca muitos crentes. Porque eu estou falando dos crentes aqui. Não estou falando do mundão lá fora. Estou falando de nós mesmos, dos crentes. A tentação é para os crentes. Porque os que estão no mundo não são tentados. A vida deles é aquela mesma. O diabo não quer nem saber da vida dele, já é dele mesmo. Eu estou dizendo para nós, o que Deus tem para nós nessa manhã. Precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Quantos irmãos nossos que poderiam estar aqui agora, tem muitos que não vieram, tudo bem. Mas nós sabemos que temos pessoas em casa hoje fazendo o quê? Bebendo, né? Depois fica bêbado, tem problema com a família, com a esposa, com os filhos. É isso que eu estou dizendo. Será que nós vamos ter daqui uns dias cristãos nominais? Deus que tenha misericórdia de você, que tenha misericórdia de mim. Eu não sou vacinado contra pecado, não sou vacinado contra a tentação. Você também não é. Precisamos da graça de Deus para não cairmos em tentação. É para crentes que eu estou falando nesta manhã. Não é para o mundo secularizado, para os cristãos nominais que estão lá fora. É para aqueles que ainda estão caminhando, com dificuldade, mas caminhando. Porque a vida cristã é difícil. Existem muitas barreiras a serem transpostas. Mas não pense que você vai transpor essas barreiras sozinho. Cristo é a nossa vida. E Ele vai fazer isso graciosamente. Uma pessoa com seu estado físico debilitado está mais sujeita a confiar em a contrair uma doença. Assim também, uma fraqueza no estado espiritual nos deixa mais suscetível a entrar em tentação. A depressão, que traz em seu bojo a tristeza e o desânimo, até para as coisas espirituais, é prova suficiente de que a pessoa encontra-se em tentação. Se não buscarmos recursos, não demorará muito para descobrirmos que estamos em pecado. Pecado e tentação, companheiros inseparáveis. Eu não vou comentar muito, que o tempo já está passando, né, irmãos? Material inflamável precisa ser mantido longe do fogo. Da mesma maneira, é preciso que nossos desejos sejam mantidos à distância daquelas coisas que os incitarão. Aqueles que pensam que podem brincar com serpentes sem serem picados, tocar em tinta fresca sem se mancharem, brincar com fogo sem se queimarem, mas estão enganados. Ou será que consegue? É só provar, né? Experimentar para ver. Porventura, seu trabalho, seu estilo de vida, suas companhias lhe trazem constantemente oportunidade para satisfazer seus desejos pecaminosos? Se for assim, você entrou em tentação. Só Deus sabe como você se sairá dessa. Se você puder anotar aí, leia Provérbios 4, 14, 19 em casa. Provérbios 4, de 14 a 19. 1 Coríntios 15, 33. Vai dizer essa história do motoqueiro. Passe longe. Passe longe. Provérbios fala, passe longe do pecado. Provérbios 4, de 14 a 19. E 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações, né, acaba corrompendo, né, a boa mente, a boa conversa. Quando nos sentirmos fracos, precisamos, pela graça, saber que Deus é poderoso para mudar qualquer situação para nós. Muitas vezes queremos pedir fogo do céu para destruir pessoas que nos estão aguando ou nos trazendo sofrimento. Ainda bem que Deus sabe que nenhuma exibição do seu poder vai transformar alguém.
Ele sabe que apenas a ação do seu Espírito no coração humano é que eficazmente produzirá a obediência à sua vontade na vida do crente. A cura, o restabelecimento de nossa alegria espiritual só poderá acontecer ao recebermos nova revelação de quem é Deus. Muitos querem ver seus algozes mortos, ou pelo menos aniquilados. Querem sair por aí dizendo que Deus agiu com poder, destruindo todos os adversários que se opunham a nós. Ou chegamos a Deus e exigimos uma fórmula, uma série de providências, de modo que possamos contar aos outros que as seguimos para escapulir do buraco da exaustão espiritual que nos encontrávamos. Irmãos, nada que nós podemos fazer pode nos tirar da nossa depressão espiritual. Nada. No entanto, Deus não nos dá essas formas para nós seguirmos, para dizer que depois eu fiz. Deus pediu para que eu fizesse, eu fiz. Por isso Ele me tirou. Não, Ele não dá. Ele não vai fazer isso. Ele tira você por graça, por amor. É só você se submeter a Deus, né? E Ele vai tirar. No entanto, Deus nos frustra. Não nos dá uma fórmula. Ele nos dá a si mesmo. Isaías 48, 17 e 18 diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, Deus tem tanta pena de nós. Ah, se vocês ouvissem a minha palavra. Ah, se vocês me buscassem, a paz de vocês seria abundante. Deus é poderoso para fazer isso. Não vamos nos esquecer de Deus. Não vamos virar as costas para Deus. Vale a pena, vale a pena. Na cruz, então, Deus se doou. Na cruz, Deus se doou. Cristo morreu, levando a nossa culpa, levando o nosso pecado. Ele não nos dá fórmulas, porque sabe que nós não podemos cumprir e nem obedecer nenhuma fórmula. Ele nos dá a si mesmo, e isso Ele fez na cruz, pagando os nossos pecados quando Cristo foi morto. Ali o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravos. Foi para isso que o nosso homem velho foi crucificado ali com Cristo. E na ressurreição Ele nos deu a nova vida. Nos deu a sua vida. Se compreendermos quem é Deus, todas as peças começarão a se encaixar em seus próprios lugares. Muitos conselheiros espirituais hoje ministram no afã de recuperar crentes desanimados e destroçados pelo desânimo e fraqueza. Na maior parte, seus conselhos consistem em fórmulas e listas de coisas a serem feitas. No entanto, essas táticas não funcionam. Deus não é fórmula. Tampouco o coração humano pode contentar-se ou satisfazer-se com fórmulas. O coração humano só pode se contentar com Cristo, com o conhecimento de Cristo. Nós nascemos lá em Adão. A nossa natureza terrena, a nossa natureza humana tem a essência de Deus plantada dentro. Por isso que todas as civilizações que não conhecem a Cristo, não conhecem a Jesus, não sabem dessa história. Se nós olharmos na antropologia, na sociologia antropológica, vai nos dizer isso, que todo o povo, lá no mais remoto arquipélago, onde não vai avião, onde não vai ninguém, eles têm alguma coisa para eles que é Deus. Um monte, lá, então para eles aquele monte é o centro do universo. Para eles ali é o Deus. Ou tem uma árvore,
ou tem um rio, ou tem um animal. Eles não sabem. Lá dentro deles existe a essência de Deus. É por isso que eles têm um Deus. Mesmo não conhecendo um Deus, eles têm um Deus. E essa essência de Deus que está plantada no coração humano é Cristo. Cristo que nasceu e morreu e ressuscitou. Nasceu homem junto conosco aqui na terra. E nos deu a sua vida na ressurreição. Provavelmente, quando aqui os conselheiros cristãos começam a procurar fórmulas, as pessoas que me procuram aqui, eu não dou nenhuma fórmula. Irmão, como que está a sua vida com Deus? Cristo é a sua vida? Não, ou Cristo é a sua vida ou não é. Porque só tem Cristo e o mundo. Se Cristo não é a sua vida, o mundo é a sua vida. Alguma coisa está tomando conta de você. Vamos procurar o que é? Vamos orar, vamos entregar ao Pai. Vamos orar. Deus vai nos mostrar o que está acontecendo com você. Se Cristo não está sendo a sua vida, quem está dominando a sua vida? Provavelmente foram estas mesmas fórmulas que o derrubaram. Às vezes nos sentimos sós, achando que só restou eu. Todos os demais erraram, me magoaram, me contrariaram, e por isso é que me encontro nesta situação. Fui ativo na igreja, fiz tudo em todos os ministérios, mas nunca fui valorizado. Fui linha de frente, e agora vejam o que fizeram comigo. Me abandonaram, e agora nem vêm me visitar. Todo esse estado de desalento toma conta, e agora a sua atenção volta somente para o seu umbigo. Essa é a fraqueza espiritual. Nós nos sentimos debilitados, fracos, completamente fracos, e começamos a olhar e colocar o defeito nos outros. O que é que o pastor não fez por mim para me deixar nessa situação? O que é que os irmãos diáconos não vieram aqui? O que é que a igreja deixou de fazer, falhou comigo? Por isso eu estou desse jeito. Irmãos, estou falando para crentes. Isto aconteceu com personagens ilustres dos relatos bíblicos, como foi o caso do profeta Elias. Penso que durante todos os dias e noites que ele passou nas montanhas, amargurado, amedrontado, depois de ameaçado de morte por Jezabel e se sentindo só, um só pensamento rodava a sua cabeça, como se fosse um disco arranhado. 1 Reis 19, 3, viu, irmãos? 3. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Se nós olharmos 1 Reis, o relato, quando precisava chuva, estava seca a terra, e Jesus orou e Deus mandou chuva. Ele mandou o seu companheiro, vai lá olhar, ver se tem nuvens. Ele olhou, não tem nuvens. E isso se repetiu várias vezes. Aí depois o rapaz veio e falou, tem uma nuvem do tamanho da palma da mão. Então corre e fala para o rei, para se organizar, que vai cair chuva. Depois veio aquela história dos 450 profetas de Baal, né? 400 de Deus e 450 de Baal, acho que é isso mesmo. O que aconteceu naquele altar? Então os profetas de Baal oravam para ser queimado aquele altar, e Baal não respondia. E Elias então falou, olha, chama mais alto. Quem sabe Baal está meditando, está orando, ele está fazendo alguma coisa lá em cima e não está ouvindo vocês chamarem, chame mais alto. E então os profetas começaram a chamar e tal, e depois viram que não tinha jeito. Então Elias, então agora eu vou pedir para o meu Deus queimar esse altar. Fez ali o altar, né? Colocou bastante água, mandou colocar 3 vasilhas de água, depois mandou repetir várias vezes aquela água, de forma que a Bíblia diz que a água começou a empoçar em volta de toda aquela lenha, aquele altar, matou ali o animal, ofereceu a Deus, e pediu a Deus para que mandasse fogo. Então Deus mandou fogo, consumindo todo aquele altar, a água queimando tudo. Depois, simplificando essa história, ele leva esses profetas para a beira de um rio e mata sozinho todos esses profetas à espada.
É um homem poderoso, um homem valente. Mas interessante que Jezabel não se agradando muito desses feitos, diz que ia matá-lo. E o que aconteceu? Né? Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Mas será que Deus tinha ouvido ele na hora da chuva, na hora do fogo para queimar o altar? Será que não podia ouvir também para que neutralizasse essa ação dessa pessoa que queria matá-lo? Não. Ele correu, deprimido, depressivo, e foi para as montanhas. Vamos continuar lendo aqui. Quando ele ora ao Senhor, ao chegar ao fim da sua viagem torturante, suas primeiras palavras foram, 1 Reis 19:10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram sua aliança, derrubaram seus altares e mataram seus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora querem matar-me também. Esse é um estado de vitimismo. Só eu fiquei. Olha, todo mundo errou, agora só eu fiquei aqui temente a Deus ainda. Estou aqui no mato, aqui fugitivo. Todos abandonaram, destruíram os altares, queimaram, mataram as pessoas à espada. Só eu fiquei agora sozinho. Cadê os outros? Mas na frente, Deus fala a Elias. 1 Reis 19:18. Também conservei em Israel 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, e toda a boca que não o beijou. Muitas vezes nós não vemos, mas Deus falou, Elias, tem 7.000 lá, na mesma situação sua, que não me abandonaram. Eles não me decepcionaram. Eu os guardei, tem 7.000 ainda em Israel. Não é só você, tem mais 7.000 lá. E muitas vezes quando nós estamos no estado de depressão, só eu. Imagino que Elias andava pelo meio do mato, lá nas montanhas, diz a Bíblia, e pensando, puxa vida, eu fiz tanta coisa lá, e agora eu estou nessa situação sozinho. Cadê os outros? Ninguém vem aqui comigo, eu estou sozinho. Imagina que ele vivia pensando igual eu li aqui, igual um disco arranhado, né? Passa sempre no mesmo lugar, sempre repetindo, sempre repetindo. Mas Deus diz a ele, não foi só você. Tem outros 7.000 que não dobraram os joelhos. Foram fiéis a mim. Spurgeon disse, não se censuro homens ímpios por não correrem atrás de seus deleites. Deixe-os terem a sua parte. É o que eles possuem para desfrutar. No entanto, os cristãos devem buscar sua satisfação em uma esfera mais elevada do que as frivolidades do mundo. Buscas vãs são perigosas para almas renovadas. Buscas vãs são perigosas para almas renovadas. É a doçura do pecado que o torna mais perigoso. Satanás nunca vende seus venenos a descoberto. Ele sempre os doura antes de vendê-los. Nunca Satanás vai fazer uma tentação, vai nos atacar, lançar um dardo em nossa mente e vai nos mostrar uma coisa feia. Ele vai mostrar bonito, bem bonitinho, e nós vamos achar que realmente é bonito. Ele não vai dizer que o pecado vai levar você para o inferno. Não, isso aí não tem problema, Deus não vai se importar com isso. Depois você ora, né, vai na igreja, faz 7 dias de oração, jejum, faz lá uma sessão de descarrego, né, conforme o pessoal prega muito aí. Pronto, está tudo resolvido, não tem problema. Será que não tem problema? O pecado não existe tamanho, nem pequeno nem grande. E essa vigilância que nós precisamos ter. A nossa mente é muito fértil. E nós precisamos usar a nossa mente para honrar e glorificar a Deus. Cuidado com os prazeres. Dizem que onde crescem os cactos mais lindos, as serpentes mais espreitam. Assim é com o pecado.
Seus prazeres mais honestos abrigam maiores pecados. O apóstolo Paulo nos exorta salientando que a fraqueza humana é necessária para que possamos estar constantemente experimentando o poder de Cristo em nós. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Por que ele diz que é vaso de barro? Nós somos vasos de barro. Por quê? É porque somos fortes? Não. É porque o vaso de barro se tem que lidar com cuidado, senão ele quebra. Ele quebra facilmente. Então temos esse poder em vaso de barro. O poder de Deus habita em mim. Mas esse vaso de barro que tem esse poder, não tem poder. É o poder de Deus, é a excelência do poder que habita em mim. Esta é a excelência. E nós precisamos entender que a excelência do poder é de Deus e não minha. Esse argumento é consciente. É como a galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Quantos conhecem a galinha de Angola? Eu estava na chácara, estava ouvindo a galinha falar isso, comecei a pensar nesse estudo aqui. O galo à noite perturbando, cantando, né? Ele é o rei do terreiro, diz que o galo é o rei do terreiro. Mas na hora do almoço ele está lá na panela, né? E a galinha da Angola está lá, estou fraco, estou fraco, estou fraco. E ela está lá passeando no sítio lá, né? Todo o tempo. E se ela for para a panela também, que vai? Mas existe a consciência que ela é fraca. Agora o galo não, o galo acha que ele é forte, que ele é bom, né? Então nós também precisamos de pensar na galinha de Angola. Nós somos vasos de barro. A excelência do poder é de Deus, não é nossa a excelência do poder. Nós precisamos de confessar sempre na hora da tentação. Quem se lembra de Gálatas 2, 19 e 20? Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo essa fé no Filho de Deus, porque a vida de Cristo se manifestando em mim, é que aí eu vou ter poder, não o meu poder, mas o poder de Cristo. Quando a tentação vier, Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida, estou crucificado. Fala para Satanás, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo que vive aqui. A tentação é para Cristo. E você sabe que você não consegue vencer a Cristo. Você já perdeu, Satanás. Cristo é a minha vida e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos ter em mente, somos vaso de barro. A excelência do poder é de Deus e não minha, não sua. Dele é o poder. Porque Jesus falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Tudo está contido nele. E ele sendo a nossa vida, é esse poder que vai se manifestar. Amém, meus amados? Vamos orar, encerrando esta reunião. Pai, nós te louvamos nesta manhã, porque, Senhor, a tua palavra falou conosco, Senhor. Faça que nós possamos ouvi-la, Pai. Abra o nosso coração, a nossa mente para entendermos o teu propósito, entendermos que somos fracos. A tua palavra diz que nós somos vasos de barro, somos fracos, quebráveis. Mas o poder, a excelência do poder está em ti. Manifesta esse poder na vida de cada um de nós. Aqueles que estão em casa pela internet também, Pai. Abençoa a cada um. Nós precisamos conhecer a Cristo cada dia mais, porque Cristo se manifestando em nós é a esperança da glória. Esta é a nossa finalidade, conhecer a Cristo cada dia. Em nome de Jesus, meu Pai, eu estou orando, colocando esta igreja em tuas mãos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.